Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo para continuar falando, movendo. Ele está em nosso meio. Multidões vinham até Jesus. E nós cremos que a notícia vai espalhar que a presença do Senhor está nesse lugar. Multidões virão ao Senhor e serão cuidadas, tratadas, se tornarão discípulos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui porque nós queremos mais do Senhor, mais da Tua presença. Ó Senhor, há uma unção quando a igreja está reunida. Uma unção que vem sobre o corpo de Cristo. Uma unção corporativa. E o Senhor está trazendo neste lugar uma unção que quebra o jugo, que desbarata todas as ciladas do inimigo. E nós estamos guardados e protegidos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Senhor na cruz. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Ore por mim. Ore pelos pregadores que chegam aqui. Que o Senhor, que o Espírito Santo tome a minha vida, a minha boca. E que seja um fluir da glória dEle. Que seja um mover da glória dEle. Que o Senhor tenha toda a primazia. E que esse tempo nosso aqui seja tão precioso. Porque nunca mais vai voltar esse momento. Nós temos que aproveitar o máximo que pudermos. Então erga suas mãos e comece a agradecer o Senhor por essa porta aberta. Agradecer o Senhor por essa igreja, por esse lugar, por essa terra fértil, por essa família da fé, por esses irmãos preciosos. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade e pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Podem assentar. Nós ficamos 5 dias lá em BH. Fomos para a escola do clamor, que é 10 dias antes da conferência. E é um alinhamento. E ali, a maioria, jovens abaixo de 25 anos, entre 25 anos e 28 anos. Então, uma geração com fome, com sede, jovens sedentos, se entregando, e uma paixão muito grande. E a gente fica admirado de ver o quanto é longe, o quanto é difícil, porque pessoas saem de todos os lugares para estar ali. E as pessoas se dedicam, se entregam, porque elas querem mais, porque elas querem o alinhamento do céu. E de lá, principalmente nessa conferência, veio um alinhamento, uma mudança de chave, algo muito significativo para a nossa nação. E nós, como casa de oração, o Senhor mostrou o pastor Ricardo Robortella há um tempo atrás, através daquela música, Eu Posso Ouvir os Anjos aqui, e tocou profundamente no meu coração, e Deus abriu as portas, abriu essa conexão, até que ele veio aqui, depois veio novamente. Em abril ele estará aqui novamente. E é muita glória, irmãos, é muita presença de Deus. É algo que, assim, é o que nós desejamos. E na quinta-feira tivemos um alinhamento profético com outros profetas de outros lugares. Se chama Desenho Profético. Isso não foi filmado, não foi ninguém, assim, nem só uma foto a gente tirou, porque é algo muito íntimo, algo muito especial, e o Senhor nos deu a graça de estar lá. E
abriu um entendimento tão maior do que Deus tem para nós nesse tempo. E sempre me chamou muita atenção a fala do pastor Ricardo, porque por 18, quase 20 anos, ele esteve em Cuba, porque Deus deu uma missão para ele naquele país. E ele foi e voltou sempre. E em 97, é muito importante eu relatar isso para o que eu quero trazer sobre a igreja, porque há uma responsabilidade sobre nós e ela não vai ficar só comigo, eu vou passar para a igreja. Então, lá em 97, Deus abriu e descortinou algo para o pastor Ricardo a respeito da nação brasileira. De como o socialismo, o comunismo entrava para destruir uma nação. E quando ele voltou para o Brasil, no avião em que ele estava em torno de umas 20 pessoas de um partido aqui do Brasil que defendia essa tese, e eles gritavam e eles batiam tambores ali dentro do avião, dizendo que tomaria o Brasil para o socialismo, comunismo e para o ateísmo. E aquilo mexeu muito com ele, porque ele está dentro daquele avião, ouvindo, vendo o que ele estava vendo. E ele voltou então para o Brasil, e ele sabia que ali em Cuba havia muitos sacrifícios de animais e de humanos, inclusive de crianças. Inclusive, o número de aborto, tudo isso tem um objetivo desse sangue inocente ser entregue para haver cativeiro de nações. Então, é muito grave, é muito sério. Mas o que o Senhor falou com ele era que a igreja tinha um papel, uma missão, um papel que era uma responsabilidade, mas uma condição sine qua non, que não haveria outra coisa a não ser a adoração verdadeira para libertar o Brasil do império das trevas. E eu não estou falando de pessoas ou de política em si. Eu estou falando de um mundo espiritual que governa e rege nações. E sabemos que o Brasil tem promessas do Senhor. Mas o que acontece? Em 2000, no ano de 2000, houve um mover sobrenatural no Brasil de avivamento na adoração, começando ali em Belo Horizonte. No ano 2000, uma explosão de adoradores, de canções genuínas. E o Brasil foi tomado por um mover muito sincero de adoração. Muito sincero. Só que, a partir de 2010, 2011, essa adoração genuína começou a sua decadência. Começou a corrupção, começou a negociação, começou a abrir margem para uma falsa adoração. O tempo foi passando e aquela adoração genuína cada vez mais longe e distante do que o Senhor queria para a nação. E agora, nesse tempo, a igreja se levanta e começa a buscar, orar,
Mas a igreja colocou, e muitos líderes colocou os olhos no homem, sendo que a igreja deveria apenas colocar o seu olhar nele e provocar uma adoração genuína, para que essa adoração é a única forma. Enquanto nós adoramos, o Senhor peleja contra principados e potestades. E aconteceu o que aconteceu. Nós estamos... quando se fala em perder a liberdade, quando se fala em a aprovação do aborto, enquanto ideologias são mais fortes do que o vínculo familiar original de Deus, alguma coisa está fora do lugar e errado. Mas o Senhor, Ele permitiu então um não, para que a igreja do Senhor voltasse o seu olhar. Um tempo de prova, então, começa sobre a igreja. Uma prova para tratar os corações, tratar os altares. A adoração, ela não pode ser manipulada, não pode ser controlada, não pode ser por força. Não pode haver pecado, não pode haver idolatria, levantar deuses falsos. E o Senhor então começa a tratar a igreja. E Deus sempre fala conosco sobre ambientes espirituais, sobre uma adoração genuína, sobre sermos casa de Davi, sobre sermos e carregarmos a unção de Elias, onde o coração do pai se voltará ao filho, o coração do filho se voltará ao pai, para que ciclos não sejam quebrados. É da vontade do Senhor que essa casa tenha filhos espirituais que deem continuidade, e que o clamor e que a verdadeira adoração não cesse, não pare. Então o Senhor está trazendo um novo tempo sobre a igreja, e fez ela parar agora, e vai tratar líderes corruptos, pastores que negociaram seus púlpitos, vai tratar com aqueles que ele entregou adoração genuína. E por que não adorou? E a voz profética se calou. Onde estão as comunidades proféticas? Eu não estou falando como casa de oração, estou falando como igreja no Brasil. Onde estão as comunidades proféticas? Onde estão as pessoas que não estão buscando apenas bênçãos, mas elas querem o olhar de Jesus, querem a face dele? E o Senhor vai corrigir corações. O Senhor vai corrigir corações. Porque o que Ele quer fazer na nossa vida é com que cada um de nós sejamos adoradores genuínos, verdadeiros e fiéis. A atmosfera muda quando um adorador chega. Um adorador, ele muda ambientes. Alguém que carrega a presença de Deus, ele governa, ele reina com a autoridade de Jesus. Deus está esperando de nós um posicionamento. Deus está esperando da igreja. E Ele diz para nós: só há uma forma de salvar o Brasil, indo para pontos importantes e principais com a igreja e adorar ao Senhor. Nós vamos pegar uma caixinha de som, nada triunfante, nada atrás de expressões grandes, mas nós vamos lá na rua. Vamos pegar alguns músicos ungidos, alguns que carregam a arca no ombro, e nós vamos lá no meio daquela praça e vamos dobrar nosso joelho e vamos dizer: Tu és digno de tudo.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Quem vai conosco? Quem vai conosco? Tu és digno de tudo. Feche seus olhos. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Para ensaio começou a ficar bom. Vamos erguer nossas mãos. Tu és digno. O que Ele quer ouvir é a voz da igreja, é a sua voz. Tudo é para ti. Mas e as promessas? E as promessas que o Senhor tem para o Brasil? Aí foi quando a gente recebe uma palavra e diz: as promessas estão aí, mas Deus não é obrigado a cumprir algo que a igreja não quis. Nós corremos risco, sim, dessa promessa não se cumprir. Sabe quando você lê Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, então o Senhor virá e as bênçãos e as promessas começam a se desenvolverem, mas se houver obediência. Então, o seu potencial, igreja, ele não é absoluto para a promessa se cumprir. Você entendeu? O potencial, o seu talento, está aí. O potencial de todas as promessas estão aí. Mas o que destrava as promessas é a nossa obediência. E o Senhor chama a gente para ser obediente. Casa de oração, seja obediente, porque Franca depende da atmosfera da glória de Deus que emana de nós. Quer que eu repita? Franca depende da atmosfera da glória de Deus para essa cidade. Depende. Franca depende da atmosfera da presença de Deus que a igreja do Senhor move. O Brasil depende da glória de Deus que emana da igreja do Senhor. Sabe aquela coisa assim? Deus abençoou o Egito por causa de José. José carregava tanta presença, tanta glória, que mudou a história. Deus usou ele. E nós, como casa, vamos ser a igreja que responde ao que o Senhor está falando para nós? Porque o que vai salvar o Brasil é denunciarmos a falsa adoração e se levantar novamente um grande mover de adoradores no Brasil. Então vamos pensar em Franca. Se aqui em Franca um mover do Senhor acontecer, a nossa responsabilidade como igreja está feita. Eu falei que ia passar a responsabilidade para vocês. Não ia ficar comigo. Ou nós vamos, ou corremos o risco de desobedecermos ao que o Senhor falou para nós. Só, queridos, quando nós entendemos o caminho da obediência,
nós vamos desfrutar de todas as promessas do Senhor. Como houve o avivamento no ano 2000, o Senhor vai trazer sobre a igreja agora um novo tempo. E a igreja do Senhor vai pegar fogo. Nós vamos queimar de amor e de paixão pelo Senhor. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo para mover. Peça ao Espírito Santo para te mostrar isso. Quando Deus chamou Josué, ele disse: não olhe para a direita, nem para a esquerda, olhe para o Senhor. Igreja, não é hora de crítica, é hora de se prostrar diante do Senhor. E também não é hora de nós acharmos que a nossa parte já terminou. A nossa parte começa porque nós fazemos parte do avivamento que está vindo sobre a terra. Nós fazemos parte de um povo que, ao levantar as mãos, vai trazer justiça sobre a terra. E quando em 2000 esse mover aconteceu, barrou principados e potestades. Quando houve a decadência da adoração, eles tiveram liberdade para mover. Nossa, pastora, amados, sinceramente, eu cansei do sistema religioso. Nós ficamos 5 anos sem igreja, sem lugar para frequentar, para estar. Eu não aguentava mais. Era a segunda da prosperidade. Era a terça não sei do que, era o dia da arca ungida, o dia do lenço ungido, o dia do corredor de sal. Eu falei: pastor, bispo, é melhor nós fora daqui, nós vamos te dar muito trabalho. Eu não vou subir lá para pedir às pessoas para colocar a oferta no envelope azul, que é o da melhor oferta. Eu não vou humilhar pessoas com o número de oferta que elas vai dar. Eu não vou negociar o evangelho. Não conte comigo para dar água ungida para o povo. Não conte comigo para passar no corredor do sal. Eu não vou. Vocês acham que a adoração foi negociada ou não? Vocês acham ou não? Eu estou falando alguma coisa? O que aconteceu com as igrejas? Vem cá falar. Você vê como é que são as coisas. Nós chegamos em Franca aqui em 2000. Desse mover de oração. 2010, quando esse mover de oração foi desaparecendo, nós saímos da igreja que nós estávamos. Ficamos 5 anos sem igreja, até 2015, quando nasceu a casa de oração. Então a nossa vida está dentro desse cronograma de Deus. E nós sempre foi muito temente a Deus com relação à presença dEle. Nós deixamos uma igreja para ficar buscando a Deus em secreto, porque o sistema não nos comportava. O sistema estava contra a presença de Deus. A negociação do louvor, a negociação de ofertas, negociação, compra de indulgências, compra de bênçãos. Valorizam quem dá mais. Poderoso é aquele que traz mais oferta. E esse não se mexe. Então, quando nasceu a casa de oração, as pessoas sabem, nós não temos envelopes dizimistas aqui. Porque todos nós somos iguais perante Deus. O compete a cada um de nós o nosso compromisso. Compete a cada um de nós o seu coração. Assim como aquela viúva trouxe. O que para ela era tudo. Então, quando nós entregamos o tudo para Deus, Deus cuida. E nesses anos todos eu vejo Deus agindo nisso. Quando foi investimento no Impacto Rosa, televisão, né, foi um investimento financeiro alto da nossa família. E até hoje eu não sei como é que a matemática fechou.
Porque quando você faz a obra, o Senhor traz o suprimento. Então a nossa vida está andando no rio de Deus. Glória a Deus! E é isso que o pastor Marcos está dizendo. Nosso coração sincero. Não vamos negociar. Não vamos humilhar ninguém. Não vamos vender nada. Não vamos negociar o altar. Quando às vezes chega alguém aqui e fala assim, não tem cargo, não tem nada aqui para ninguém. Porque a vida no Espírito é cada um sendo uma árvore, e cada árvore dá o seu próprio fruto. Não é sobre cargo, não é sobre título, é sobre dar frutos. Quem é você? O Senhor chamou nós para sermos. E a grande paixão do nosso coração é essa organização aqui ficar uma estrutura rígida por causa de tantas pessoas que começam a manipular, começam a trazer a sua própria visão. Essa é a minha preocupação. Dessa casa não se tornar uma casa religiosa que negocia a adoração. De não sermos pessoas interesseiras ou interessadas no sentido de arrancar a lã da ovelha. Nós não temos motivo de estar aqui financeiramente. Nós queremos e organizamos tudo isso aqui para uma coisa, para nós nos reunirmos e adorarmos a Jesus. Temos um lugar para as nossas crianças, ter um lugar para os nossos adolescentes, ter lugar para os nossos jovens, ter lugar para as crianças. Ser uma igreja diferenciada, uma igreja relevante. Agora, o que o Senhor espera de nós? É que a gente não caia no perigo da religiosidade. Não caia no perigo de a chama apagar e você vir aqui religiosamente. Venha por paixão, venha por amor, venha por sede, venha por fome, venha por querer mais. Mas não para negociar. Jesus, ele se enchia de íntima compaixão pelas multidões, pelas pessoas. Mas com o fariseu, com o hipócrita, com o religioso, ele dava na cara. Ele revirava a mesa. Ele bateu com o chicote. Eu não vou calar mais para os religiosos. Não vou. Calei por muito tempo. Não vou mais. Não vou. Porque o Senhor chamou essa casa. O Senhor chamou a gente. O Senhor provou o nosso coração no fogo para essa casa nascer. E não para negociarmos a adoração ao Senhor. Mas que todos que vierem aqui possam ser adoradores verdadeiros ao Senhor. Aí o Senhor vai provar cada coração. O Senhor vai provar cada um que estiver aqui em cima. Ele pode provar. Vomita tudo que não tiver certo. Por quê? Nós queremos a presença. Nós queremos a presença. Fico vendo aquele pessoal, aquela fome, aquela sede. Gente, chuva caindo, mas chuva caindo e gente brotando de tudo quanto é lado. Nós temos uma estrutura aqui hoje para termos 4 cultos com 1000 pessoas no 4 cultos. Eu creio que o Senhor vai trazer essa multidão para experimentar dessa atmosfera de glória, essa atmosfera de presença, de milagres, de salvação, de transformação de vida.
E nós, Pai, não deixa a gente perder o teu plano original para nós nessa cidade. Porque a gente veio para cá, mas numa paixão, num amor, num desejo da presença. E eu falava assim, onde que estão os crentes? Onde estão as pessoas fervorosas, apaixonadas? E eu não via. Onde está a multidão? Onde estão as pessoas que querem mais, que vão pagar um preço pela presença? Nós somos casa de oração. As pessoas que acompanharam viram a revelação que a pastora Ezenete teve, de principados e potestades se reunindo e dizendo, vamos atrapalhar, vamos imobilizar os poucos cristãos que ainda dobram os joelhos. Porque são pouquíssimos, mas eles ainda fazem diferença na terra. Mas há uma mobilização do inferno para que os poucos cristãos que ainda dobram seus joelhos não dobrem mais. O que você vai fazer com a sua vida? Gente, tudo que for contrário ao Satanás, eu vou fazer. Ah, não quer que dobre o joelho? Vou dobrar agora. Ah, não quer que canta, não quer que levanta as mãos? Vou levantar agora. Tudo que ele não quiser, eu vou fazer ao contrário. Tudo que os demônios, tudo que o inferno tramar contra, eu vou na contramão. Porque o Senhor chamou a gente para ser aqueles que andam na contramão do inferno. Por favor, aplauda mais forte, Jesus. Mais forte. Nós vamos na contramão. Nós vamos na contramão. Jeremias 2,13 diz assim: 2 males cometeu o meu povo. O meu povo. Não é gente lá de fora, não. O meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas. Cisternas que não retêm águas. Nós estamos na era do humanismo. Estamos na era da motivação. Estamos na era do ego. O ego. E quem não tiver o seu ego massageado, ele emburra. Ele se irrita. Ele vai embora. Meu Deus. Nós, a casa de oração, está numa nova atmosfera de presença de Deus, que o nosso eu vai ter que morrer. Nós vamos ter que quebrantar. Como que nós vamos conservar a presença de Deus? Só quem tem humildade, só quem tem coração quebrantado, mantém a presença de Deus na vida dele. Somente quem tem coração quebrantado, somente quem tem humildade, mantém a presença de Deus na sua vida. É uma nova intensidade que o Senhor está chamando a gente. Como que nós vamos manter esse quebrantamento? Encontra alguém que precisa da sua ajuda. Vai encontrar o pobre. Vai encontrar o nu. Vai encontrar aquele que está precisando de socorro. Vai encontrar alguém. Se você está em depressão, experimenta levantar, sair da cama, abrir a janela e ir de encontro a alguém que está, e dê pão e dê água para ela, porque no caminho Jesus te cura também. Experimenta. Porque muitos naquele dia vão dizer: em teu nome
Eu profetizei. Em teu nome eu cantei no louvor. Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falei, eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava com sede, você não me deu de beber. Eu estava com fome, você não me deu comida. Eu não te conheço. O adorador, ele vai servir outro. Vai dar de comer aos pequeninos. Seu coração está ficando soberbo? Abaixa, dá uma olhadinha nas crianças. Eu amo as crianças que vêm aqui e agarram na minha perna. Eu faço questão de abaixar e olhar no olhinho delas. Deixa vir as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Eu amo. Mas o meu povo me deixou e foi buscar de outra forma. Criou ídolos próprios e deixou de me adorar. Mateus 15, 7 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Religiosamente, é algo que fica repetitivo. Eu estive aqui no culto da manhã, e eu vim com expectativa, com paixão, eu vim com amor, eu vim com sede, eu vim com fome, eu vim com desejo de estar com meus irmãos, porque há uma unção liberada na igreja, há uma unção liberada dentro do meu quarto, na minha vida particular, e há uma unção liberada aqui, para nós. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo derramado sobre a barba, que desce para a igreja. E agora, eu cheguei para esse culto com a mesma simplicidade. Com a mesma simplicidade. Com vontade de encontrar com meus irmãos. De alegrar na presença do Senhor. De oferecer a minha vida a Ele. E de falar, Senhor, estamos aqui. Senhor, nos encontra, nos acha. Eu não cheguei aqui e falei assim, mais uma vez, eu tenho que estar aqui. Não. Sinceramente, não. E eu não acho difícil estar aqui, os dois cultos. Não acho. É um prazer, é uma alegria. Então, queridos, o que o Senhor está preparando para nós é um lugar seguro. É um ambiente seguro. É escondidos debaixo das asas do Onipotente. É debaixo do esconderijo do Altíssimo. E Ele está buscando os adoradores que vão numa nova intensidade. A chama vai ser numa nova intensidade. O balão, o pessoal um dia foi passear de balão aqui. E aí, quanto mais quente, quanto mais fogo, mais alto. Para ir mais alto, mais fogo, mais quente. E o Senhor, essa chama dele não vai apagar em nosso meio. Essa chama não vai se apagar em nosso meio. Até ao ponto de nós, pelas ruas, marcarmos a diferença. A rua vai ser um lugar maravilhoso que nós vamos erguer nossas mãos. Nós vamos dobrar nossos joelhos. Lá no meio daquele tempo, quando a gente não estava ainda, não tinha uma igreja. Eu chorava por causa de uma igreja. Eu chorava pela comunhão dos irmãos. Eu chorava para ser aceita num lugar. Até que a gente entendeu que a casa de oração deveria nascer.
E hoje nós temos esse ambiente cheio da presença de Deus, mas a sua fome, a sua sede vai fazer toda a diferença. A sua entrega vai fazer toda a diferença, porque Ele vem de acordo com a fome do povo. Ele vem de acordo com a nossa sede. Ele vem de acordo com o nosso desespero em querer mais dEle. Não é algo só nosso. Não é algo só meu. Era um dia, hoje não é mais. Agora somos nós, somos o corpo. O Pai é nosso e o pão também é nosso. Ele vai nos alimentar. Quem vai viver nessa presença? Salmo 15, versículo 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O adorador, ele não fica com máscaras diante do Senhor. Ele fala a verdade. Ele chega aos pés da cruz e ele entrega a sua verdade. Eu lembro quando eu tive uma crise de pânico. E o Senhor, e aquilo para mim foi muito difícil, porque eu falava, mas Senhor, eu estou na tua presença, eu cresci na tua casa, e o que é que está acontecendo? E o Senhor, e o Espírito Santo falou assim, filha, a sua alma é tão complexa que há profundidades que você desconhece. E de repente aquilo vem à tona. E aí o Senhor falou comigo assim, você é minha adoradora? Eu falei, sim, Senhor, eu procuro ser. Ele falou, fale a verdade. Mas se eu falar a verdade, o Senhor vai se assustar? Ele falou, eu não tenho medo de pecado de ninguém. Pode falar. Aí que eu aprendi. Se eu estou irada, se eu estou chateada, se eu estou com o que for, eu aprendi a fazer a troca. Eu aprendi a entregar aquilo que não presta e pegar tudo que presta. Eu aprendi a entregar aquilo que está estragado e pegar novinho. Ele faz e desfaz, Ele refaz a gente. Ele muda a nossa vida. E Ele mudou meu coração. Ele me transformou. Mas Ele disse, o verdadeiro adorador, esse subirá no monte do Senhor. E Ele fala a verdade. Nós achamos que falar a verdade nós seremos excluídos. Não. Falar a verdade é necessário para você ser curado. Para você receber a verdade dele. Fale a sua. Quem subirá ao monte do Senhor? Davi foi buscar a arca e ele trouxe do jeito errado. Ele trouxe no carro de bois. Desagradou a Deus. Vocês acham que toda essa estrutura aqui mexe com Deus? Não. Talento, dons dos meninos, nada mexe com o coração de Deus, a não ser corações verdadeiros de adoradores. Só esses mexe com o coração de Deus. Só esses. Por isso que é inegociável. Por isso que é inegociável. A presença dele vem onde a entrega verdadeira de sacrifício. O fogo só desce onde o sacrifício foi aceito. O fogo de Deus vai descer na sua casa se o coração de vocês forem verdadeiros para Ele. O fogo de Deus vai descer no seu negócio, na sua empresa, se o seu coração for verdadeiro com Ele. A presença dEle vem onde o sacrifício for aceito. Onde o coração for sincero, for puro, as mãos forem limpas.
E Davi se entristeceu porque morreu um moço, porque foi segurar a arca. Aí ele parou. Porque antes ele aconselhou com o povo e aconselhou lá com o conselho dele. E todos aprovaram. É desse jeito mesmo. Traz a arca sim. Será que da forma como nós estamos indo, o Senhor está aprovando? Vai descer fogo mesmo nesse lugar? Ele está aceitando o nosso sacrifício? Porque se o coração tiver soberba, ele não vai receber. Pai, por que o Senhor está falando isso para nós? Porque a igreja está sendo levada a um novo lugar para receber, o Senhor receber a nossa adoração. Em Apocalipse 19, 12, diz assim: os seus olhos são como chama de fogo. O dia que o AP Rogério estava aqui, ele falando que o fogo, como que chama aquele maçarico? Vocês já viram a força do fogo do maçarico? Que cor que é o fogo do maçarico? O mais forte é o azul. Fogo. Aí tem uma figura de um leão aqui com um olho azul. A gente fala assim: olha lá, ó o preconceito, põe no olho dele azul. Ó o preconceito, põe no olho de Jesus azul. Não. O fogo, quando fica na temperatura mais alta, é azul, cidadão. Não é? Está falando, está com preconceito de nada, não. É porque nós somos pequenos demais. A nossa cabecinha é assim. Deus tem que mover do meu jeito e da minha forma. É assim. E Deus não é obrigado a se mover do seu jeito. Não é obrigado a mover do meu jeito. O que nós vamos oferecer ao Senhor? Mas nós queremos a presença dEle. Nós queremos uma nova intensidade. É inegociável essa casa. É inegociável a nossa vida. Nós só queremos a presença dEle. O que adianta prepararmos isso tudo e Ele não está? Eu vou repetir isso sempre: sem Ti não irei, Senhor. Não vá também. Não faça nada sem Ele. Para terminar, Marcos 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Jesus estava lá na casa desse homem que era leproso, curou ele, né? Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam: para que esse desperdício desse bálsamo? Tem sempre os endemoniados que faz isso. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra aquela mulher. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer bem a eles. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ela quebrou o protocolo. Mulher não podia conversar com o homem diretamente. E ela foi lá. Quebrou o seu perfume mais caro.
entregou aos pés do amado. O outro que murmurou. Para que isso? Teve uma vez uma pessoa que saiu daqui, mas numa rebeldia, e ela gravou um áudio para mim e falou assim: eu não quero estar numa igreja que só pensa numa estrutura, só pensa nisso e naquilo. Eu quero um lugar que cuida dos pobres. E eu falei: você sabe quantas cestas básicas, quantas famílias a gente atende? Você sabe? Mas fique à vontade, vá para um lugar onde as paredes vão cair, onde não tem uma cadeira para sentar, onde não tem um ventilador para ajudar as pessoas no dia do calor. Fique à vontade, vá para um lugar onde façam isso. Nós queremos oferecer tudo de melhor para oferecermos cultos ao Senhor. Não vou me calar. Por que vocês fazem isso? Por quê? Porque nós não queremos que nada atrapalhe o fluxo do culto. Nós queremos que tudo flua. Já pensou? O louvor começa e uma microfonia arrebenta a corda. E toca um negócio e é mal feito. E umas caixas estourando o ouvido de vocês. Nós não queremos isso. Nós queremos que tudo fique redondo e que o seu coração comece a não ser distraído por nada. Até as paredes ser dessa cor é de propósito. Para nada te chamar a atenção do lado. Foca aqui. Olha para cá. Vem receber. Vem aproveitar o máximo desse tempo aqui para você ser edificado. Para você ser transformado. Tudo tem um propósito. Para você desfrutar o melhor de Deus. E Ele está chamando a gente. Vocês vão deixar com que tudo que eu tenho dado a vocês entre no coração? Porque muita gente sobe no sulfite, se acha demais. Eu falo, vou arrancar esse sulfite do seu pé, você vai ver o tamanho da sua queda. Menos. A presença de Deus só habita onde tem coração quebrantado, gente humilde. Não é gente que tem autopiedade, porque muitas pessoas confundem humildade com pobreza. Tem nada a ver. Ou vocês não conhecem o humilde e orgulhoso? Mas o que diz que é humilde, mas é pobre e orgulhoso. E é um orgulho. Humildade é mansidão, é quebrantamento, é uma vida pura diante do Senhor, é se gastando e se diminuindo. Aliás, diminuir é uma oração de João Batista, né? Porque Jesus mesmo falou assim: você vai ter que negar você todo dia e me seguir. Todo dia. Então, que eu diminua é até ameno. O que ele está falando para nós é para morrer mesmo. Morrer. Todo dia. Para nós, para nossa vontade. E para que Ele seja exaltado. Os olhos dele são como chama de fogo. Eu vejo você por fora, mas Ele vê o seu coração. Ele vê sua paixão. E o Senhor está chamando a gente para um compromisso, um quebrantamento. Porque assim, os verdadeiros adoradores, eles vão vir com muita paixão, eles vão cumprir a missão. Vamos para ali? Vamos. Vamos dobrar o joelho aqui? Vamos. Nosso coração não pode se corromper. O ser humano é alguém imprevisível. Quando a gente mudou do prédio de lá para cá, como
comecei a ver as pessoas assim, passar mais de largo comigo. Daqui um tempo, aí alguém falou assim: eu pensei que você ia mudar agora, pastor, porque a igreja é muito grande. Eu mudar em que sentido? Não, agora você já não seria tão fácil o acesso. Não, amado. As responsabilidades, elas são maiores, mas o coração tem que continuar no mesmo lugar, em humildade perante o Senhor, porque Ele nos chamou para ser adoradores. Estão negociando a adoração. Estão transformando em shows. E eu não tenho nada contra o que é bonito, o que é bem feito. Mas olham lá fora e falam: aqui é um show. Só vai ser um show se o coração não estiver no lugar certo. E se a gente for verdadeiros adoradores, amados, nada disso é maior que a presença de Deus. O Senhor está chamando nós para a gente assumir essa missão. Lá em 2010, negociaram a adoração. Lá em 2011, as igrejas se corromperam e entraram a venda de indulgência novamente? Sim. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? O Senhor está chamando a gente para ser verdadeiro, para ser simples e para ser adorador. Para ser uma igreja relevante, porque franca, vai se levantar um povo adorador muito forte, muito grande. Eu não quero ficar de fora. E o Senhor levantou essa casa para ser uma voz profética. Eu denuncio a falsa adoração. Eu negocio todos que negociaram religiosamente, transformando o altar do Senhor num palco de shows. Nós não nos curvaremos a esse espírito. Nós levantaremos adoração verdadeira ao Senhor. Vai ser numa nova intensidade. O Senhor te pede uma entrega diferente. O Senhor te pede um compromisso diferente. O que Ele já fez por você? O que Ele já fez por você? Porque aquela mulher trouxe aquele vaso, aquele perfume mais caro. Porque o que o Senhor fez por ela foi muito grande. Mas ela não estava pagando Ele. Ela estava só demonstrando o amor dela. O Senhor está dizendo: o que você vai fazer para demonstrar o seu amor por mim? Quantos vão se entregar diferente? Quantos vão se entregar diferente? Falar: no meu coração, nós vamos mover diferente. E hoje de manhã o Senhor falou muito forte conosco. O Alan pregou sobre mantermos a chama acesa. E o Senhor disse: não fique ofendido com nada. Transforme a sua dor, transforme aquilo que te machucou, aquilo que te feriu. Transforme isso em combustível para adorar o Senhor. Não deixe nada te ofender. Jó, ele raspando com telha, porque o seu corpo estava podre. E a sua esposa dizendo: amaldiçoa seu Deus e morre. Ele falou assim: você fala como louca. Jamais, jamais falarei isso com o meu Senhor. E ele declarou
eu sei que o meu Redentor vive e em breve se manifestará. Os verdadeiros adoradores pagarão o preço com a própria vida. E o Senhor está preparando cada um de nós. Só que, queridos, todos nós que vivemos esse nível de adoração, nós vamos ser levantados como uma comunidade profética e como a voz que vai alinhar o céu com a terra. Essa região é nossa. Essa região é responsabilidade nossa. E eu reparto com vocês essa missão. Eu cheguei lá, eu não dormi o primeiro dia. Eu não comi direito. E o Senhor me mostrando algumas coisas aqui. Se eu falasse com a igreja naqueles dias, não seria bom. Que o Espírito Santo mova. Está vindo sobre a igreja um manto muito poderoso de alegria. Porque vai ser uma alegria, vai ser um prazer. A presença de Deus nos renova, a presença de Deus nos alegra, a presença de Deus nos enche de esperança. O que nós mais precisamos é da presença. Você está achando que é muito dinheiro? Não, é a presença. Tendo a presença, você vai ter tudo, tudo, tudo. Quem vai se entregar diferente?